por que que estudar para o teste do IELTS é totalmente diferente de estudar inglês. Muita gente acha que é a mesma coisa, que basta estudar inglês que vai tirar uma boa nota no teste do IELTS. E a verdade é que não é assim que funciona. O teste do IELTS é totalmente sui generis, né, que a gente diz em latim, totalmente específico. Então não dá para estudar inglês achando que está estudando para o teste do IELTS. Eu tenho nível A2. Tenho que tirar B2 na prova do IELTS. É possível em 8 meses? Essa eu diria que talvez seja uma das perguntas mais comuns que eu recebo aqui, né? Em quanto tempo eu consigo atingir a nota do IELTS? No caso dela aqui, ela está no nível A2 e precisa atingir a nota do nível B2 e quer saber se dá para fazer isso em 8 meses. Respondendo de maneira curta e objetiva, eu te diria que dá para você fazer em até menos do que 8 meses. Por quê? Quando você estuda já focada na prova, você vai fazer uma preparação, um estudo que vai envolver aprender as técnicas da prova para que você saiba como entregar ao examinador os parâmetros que ele quer ver. Na hora do teste do IELTS, tudo é sobre isso, saber entregar ao examinador aquilo que ele quer ver. Então, se você faz uma preparação que inclua atenção para esse ponto de aprender as técnicas, dominar as técnicas da prova, para você poder entregar ao examinador aquilo que ele quer ver, fica muito mais simples. A questão do tempo, ela depende, na verdade, de 3 fatores. Quando eu falo que é possível fazer em até menos tempo, é plenamente verdade, mas eu quero esmiuçar isso aqui mais com você para você entender quanto tempo você levaria na sua preparação para o teste do IELTS. Quando a gente fala em tempo de preparação, ou quanto tempo vai levar para eu atingir minha nota na prova, eu preciso de 3 fatores para poder determinar esse tempo. Sem esses 3 fatores eu não consigo te dar uma resposta minimamente efetiva e se alguém fizer isso para você, você já vai saber que essa resposta não está tão precisa assim. Quais são esses 3 fatores? Eu preciso saber o nível em que você está, a nota que você deseja e quanto tempo você tem disponível para estudar por dia. Esse fator muita gente acaba não contando nessa matemática aí, né? Então, no caso dela aqui, ela está no nível A2 e quer tirar uma nota do nível B2. Ótimo, eu já sei onde ela está e qual é o nível que ela quer alcançar. Agora, o que eu não tenho é o tempo de dedicação diária. Então, você veja bem, você há de concordar comigo que uma pessoa que estude 30 minutos por dia vai levar mais tempo do que uma pessoa que estude 1h30 por dia, não é? Porque essa dedicação diária é o que vai, no final das contas, te aproximar ou te afastar mais da sua nota, é o tempo que você vai levar. Então, essa nota que você deseja não é uma nota das mais altas, né, no teste do IELTS, a nota do nível B2 ali já seria um 6 no IELTS, né? Você estando no A2, você tem que ainda sair do A2, passar pelo B1 para chegar no nível B2. Então a gente tem que fazer esse trabalho de volume de exposição ao idioma, mas eu recomendo que você já faça isso por meio da exposição guiada, que é a parte da metodologia pela qual você já vai usar o idioma para aprender o idioma, ao invés de ficar ali se debruçando sobre livros de gramática, livros de regra, que não necessariamente vão te ajudar para a prova do teste do IELTS. Então, se você faz essa preparação que contempla a exposição guiada, você sai do A2 até o nível B2. Ótimo! Agora você vai se dedicar para as técnicas da prova para conseguir entregar os parâmetros que o examinador quer ver. É plenamente possível você fazer isso em muito menos tempo do que 8 meses. A grande questão é, como que você vai fazer essa sua preparação? A sua preparação será focada nas técnicas da prova? Se sim, aí beleza, eu reafirmo aqui, é plenamente possível fazer isso em menos de 8 meses, tá? Vamos ver aqui a próxima pergunta. O que estudar para quem está no B2 e precisa de 7? Veja, aqui a pessoa já está no nível B2, né, que seria ali o pré-avançado, né? O B2 é o pessoal que já está saindo do nível intermediário ali para entrar no avançado. A nota 7 é já considerada uma nota do nível avançado, né? Uma nota do nível C1. Uma pessoa que está no nível B2, para a nota 7, ela consegue fazer isso ali numa média de 3 a 4 meses, dependendo da carga horária que ela coloca por dia. O que eu colocaria neste plano de estudos, tá? Novamente, parece que é repetitivo o que eu estou falando aqui, mas você tem
que estudar as técnicas da prova. Se você não estudar as técnicas da prova, você não vai saber entregar aquilo que o examinador quer. Vou te dar um exemplo muito simples, tem uma outra pergunta que aborda um pouco disso, eu vou falar dela depois, mas um exemplo muito simples. Na hora da redação, né? Muita gente tem medo da redação. Se você não conhece como é a estrutura de uma redação, quantas palavras você tem que escrever minimamente em uma redação? E melhor, como responder a pergunta do examinador? Como é que você vai atingir os parâmetros que ele quer ver? Você não sabe o que ele quer. Você acha que ele quer um texto grande? Você acha que ele quer um texto difícil? Você acha que ele quer um texto muito fácil? Você não sabe o que entregar, e aí você entrega qualquer coisa, e isso vai te atrapalhar. Então um plano eficiente de estudo, seja para quem quer atingir a nota 7, seja para quem quer atingir nota 8, 9, 6, 5, existem pessoas que precisam dessas notas, né? Tem que contemplar as técnicas da prova para que você possa atingir os parâmetros do teste. Tudo é sobre isso no teste do IELTS, tá? Ó, nem sei como a prova funciona. O teste do IELTS ele vai avaliar as 4 habilidades que a gente tem no idioma, que são listening, a sua capacidade de entender o que você está ouvindo, reading, a sua capacidade de entender o que você está lendo, writing, a sua capacidade de produzir informação na forma escrita, e speaking, a sua capacidade de produzir informação na forma falada. Isso é o que o teste do IELTS avalia. Como que isso é avaliado em cada parte da prova? Por quanto tempo isso é avaliado? Quanto tempo dura a parte da redação? Quanto tempo dura a prova do speaking? Pode ser mais? Pode ser menos? Isso tudo é diferente, porque existem maneiras diferentes de avaliar cada uma dessas habilidades na hora da prova. O seu examinador não vai fazer a mesma avaliação para todas as habilidades. Por isso que o teste do IELTS é um dos testes mais bem quistos no mundo, porque ele é muito bem elaborado para poder analisar o seu nível de proficiência no idioma, tá? E olha só, nível de proficiência, não nível de fluência. Você percebeu isso aqui? Percebeu isso? O IELTS não é uma prova de fluência, mas sim de proficiência. O que é proficiência? A palavra que vem lá do latim proficere, que é a sua capacidade de utilizar uma ferramenta para uma finalidade específica. Na prova do IELTS, essa finalidade específica é mostrar ao examinador os parâmetros específicos que ele quer ver. Não é mostrar para ele que você sabe inglês, é mostrar aqueles parâmetros que ele espera ver. Entende? Se não sair bem na prova, pode refazer? Tem que pagar novamente? Excelente pergunta, Nando. O teste do IELTS ele pode ser repetido, tá? E existem aqui algumas nuances aqui. Primeiro, você pode repetir o teste do IELTS inteiro e você vai ter que pagar por isso, tá? Exemplo, você não atingiu a nota que você precisava em nenhuma das habilidades. Você vai ter que refazer o teste inteiro e você vai pagar novamente para isso. Por isso, Nando, que eu falo com o pessoal, não marquem a prova do teste do IELTS antes de estar pronto. Porque senão você vai ter de repetir a prova e você vai ter de pagar de novo. Hoje o teste do IELTS está custando ali, em média, R$ 1.300. Talvez agora, em 2026, eles atualizem esse valor, né? Então não é um valor assim irrisório para você ficar gastando várias vezes, né? Então estudem, se preparem para o teste do IELTS adequadamente para que você não precise ficar repetindo a prova. Segundo ponto, você pode pedir uma revisão de nota. Caso você não tenha atingido a nota que você precisava em uma ou algumas habilidades, por exemplo, você ficou meio ponto abaixo no writing e 1 ponto abaixo no speaking. Você pode pedir o que a gente chama de remark, que eles vão reavaliar essas duas habilidades. Pode ser que eles alterem a sua nota e te dê a nota superior, pode ser que eles mantenham aquela nota que você tinha. Ela não vai ser reduzida, tá? Não tem essa possibilidade de te darem uma nota menor do que você já tirou. Então ela vai ser pelo menos mantida ou aumentada. E existe uma terceira nuance, a gente vai ver mais pra frente isso em outras aulas de aquecimento que eu vou fazer com vocês mais pra frente, que é o que a gente chama de one skill retake. O que é one skill retake? É a possibilidade de você repetir apenas uma habilidade da prova inteira. Você não vai repetir o teste inteiro, você vai repetir apenas uma habilidade. Você vai pagar por isso, mas você vai repetir apenas uma habilidade. Essa é uma
opção que ajuda muita gente, porque imagine aqui comigo, você conseguiu a nota no listening, a nota no reading, a nota no writing, mas no speaking você ficou um ponto abaixo. E você sabe que você conseguia apresentar as técnicas da prova, você talvez só tenha feito algum deslize ali na frente do examinador. Você tem a opção de fazer apenas a parte do speaking de novo. E aí, a sua nota sendo aumentada, eles vão alterar aquele relatório inicial das suas notas, mudando apenas aquela. Entende? Qual que é a grande questão aqui? Nem todos os programas de imigração ou instituições aceitam o One Skill Retake. Vou te dar um exemplo. Para o Canadá, né, que é aqui onde eu moro, muita gente faz o teste do IELTS para programas de imigração. Aqui no Canadá nós temos um programa federal de imigração que se chama Express Entry. O Express Entry não aceita o One Skill Retake. Então, se você não tiver alcançado a nota em uma das habilidades, você terá de repetir o teste inteiro novamente, beleza? Preciso ter inglês britânico para a prova. Mais uma pergunta bem comum aqui. Eu sei que isso confunde muita gente, né? Porque o teste do IELTS ele é um teste britânico. E você vai escutar inglês britânico na hora da prova. Mas você não precisa necessariamente ter um sotaque britânico. Você não precisa falar com um sotaque britânico na hora da prova. Por quê? Você precisa ser apenas capaz de compreender o sotaque britânico. Na hora do teste do listening, por exemplo, é certeza absoluta, preste atenção, certeza absoluta que você vai ouvir inglês britânico. Então você precisa estar acostumado a ouvir o inglês britânico. Ah, mas eu não gosto de professor de inglês britânico. Você vai ter que se acostumar da mesma forma. Ou então você não estude o inglês britânico, chegue na hora da prova, fique desesperado e tire uma nota péssima. É isso que vai acontecer. Agora, quando a gente vai para a prova do speaking, você não precisa falar com o sotaque britânico. Por quê? Porque o seu examinador ele não está avaliando o sotaque. Na hora do speaking do IELTS, o seu examinador avalia uma coisa chamada pronúncia. A pronúncia é diferente de sotaque. Ele está analisando a sua pronúncia, que é a sua capacidade de pronunciar corretamente os sons. Isso é totalmente diferente de sotaque. Tá? Então você não precisa ter um sotaque britânico, mas você precisa sim ser capaz de compreender o sotaque britânico para conseguir se dar bem lá na prova do listening, tá? Uma outra pergunta aqui, ó, do Océlio Ramos. Como é a mudança de uma skill para outra? Finaliza o listening e depois já abre o reading no computador, por exemplo? É para ir para o speaking? Como é a transição? 3 dessas habilidades são feitas em bloco. Não tem como mudar a ordem e você não consegue sair dela, que são listening, writing, speaking. Você vai fazer nessa ordem. Você vai sentar, por exemplo, na versão do computador, igual você disse, você vai sentar na frente do computador, o sistema vai estar lá. Primeira prova, listening. Terminou a prova do listening, o sistema já vai passar para a prova do reading imediatamente. Terminou a prova do reading, o sistema já vai passar para o writing imediatamente. E aí você faz a prova do writing. E aí finalizou. A prova do speaking, que é a conversação, ela pode ser marcada para outro horário ou até mesmo outra data, tá? Alguns centros dá para você marcar até uma outra data. Mas ela será um outro horário. Você pode fazer antes, você pode fazer depois, pode fazer uma outra data. O que é a grande questão aqui? Como essas 3 habilidades, listening, reading e writing, elas são diretas, uma atrás da outra, né? Concomitantemente elas acontecem ali, né? Você até pode pausar para ir no banheiro, se você quiser. Ah, vou levantar, vou ao banheiro. Só que o tempo da prova não vai ser pausado. Entendeu aqui a dificuldade do IELTS? Você pode levantar e ir ao banheiro, só que eles não vão parar o tempo, o cronômetro da prova. E esse tempo vai ficar passando. Então você tem sim que treinar esse tipo de coisa, essa parte física da prova, né? É muito importante. Após o resultado, qual o prazo de validade dos resultados? Outra pergunta muito boa. O teste do IELTS em si, ele não tem validade. Vou explicar. O teste do IELTS, quando você recebe os resultados, né, vem lá o seu test report, que é o seu relatório do teste, vem as suas notas, assinatura lá da administração do centro e só. O código, né, do seu teste para você poder utilizar e só. Não vem lá, validade do teste. Não tem isso. Então, o teste em si não tem uma validade. O que acontece? É que as instituições que exigem o IELTS como requisito e os processos de imigração que exigem o IELTS como requisito, eles podem determinar um tempo que o teste tenha sido feito, para eles terem uma certa garantia, né? Não,
tem tanto tempo que essa pessoa fez o teste, então tá ok. Geralmente, esse tempo é de 2 anos. Então, por isso que, costumeiramente, nós dizemos que o IELTS vale 2 anos, mas tecnicamente ele não tem uma validade, tá? Quanto tempo você acha que entra em B2 do zero? Aí aqui, Milena, é aquela questão que a gente precisa saber dos fatores, os 3 fatores. Se você está, como você disse ali, no zero, eu já sei de onde você está partindo e sei aonde você quer chegar, que é o B2, né? Mas eu não sei quanto tempo você pode dedicar por dia. Essa é que é a grande questão. É plenamente possível que você chegue ao nível B2 em 4, 5 meses, talvez até menos, ou um pouco mais, dependendo da quantidade de horas que você consegue colocar por dia. Veja, imagine que você tenha meia hora por dia para estudar. Você está no zero e você quer chegar ao nível B2. Você tem meia hora por dia para estudar. Imagine que um outro colega seu também esteja no zero e também queira chegar na nota do nível B2. Só que ele pode estudar 2 horas por dia. Você não concorda que ele vai chegar àquele nível muito mais rapidamente do que você? Essa é que é a grande questão. Quanto tempo o candidato tem para realizar cada habilidade? Rapidamente para você. O teste do listening, ele dura entre 25 a 30 minutos, vai depender da duração do áudio, que pode variar um pouco. O teste do reading dura 1 hora, 60 minutos. O teste do writing dura mais 1 hora, 60 minutos. E o teste do speaking, ele vai de 11 a 14 minutos. Não passa disso. Fico muito ansiosa pensando que não vou conseguir. Talvez você também fique ansiosa pensando na prova do IELTS, não é mesmo? Isso que eu vou falar para você aqui agora, obviamente é como professor, né, que busca ajudar vocês aqui, mas também como um católico que eu sou, né? Eu aprendi isso tanto com o padre Paulo Ricardo, tanto quanto Santo Tomás de Aquino. A ansiedade, ela é uma espécie de medo. Pare e pense. A ansiedade é uma espécie de medo. Santo Tomás ensina que existe um medo natural. Por exemplo, eu tenho medo de atravessar a rua sem olhar para os lados. Esse é um medo bom, porque ele te salva, te previne ali de alguns danos, né? Esse é um medo natural. Agora, a ansiedade, ela é uma espécie de desordem desse medo natural. Que desordem? Pense, a ansiedade é um medo de algo futuro, não é um medo presente. Eu estou vendo que eu vou atravessar a rua e ver um carro. Ou tem um cachorro que vai me atacar. Eu estou vendo, está aqui agora. É um medo presente. A ansiedade, ela é um medo futuro, então não está presente, e sobre algo que você não sabe se vai acontecer. Você não sabe se vai acontecer. É uma hipótese, é uma possibilidade. E isso é a ansiedade. Ela está muito baseada no e se. E se eu não conseguir? E se não der tempo? E se eu não atingir a nota? Você está vendo que está tudo lá na frente? Então aqui é uma desordem porque a sua imaginação começa a dominar a sua razão, que não está mais sendo iluminada pelo seu intelecto, mas sim pela sua imaginação das coisas. Então ela é uma desordem. Como que a gente combate a ansiedade, né, para o teste? Primeira coisa, você tem que aceitar a sua limitação. Ah, mas eu tenho medo de não conseguir. Hoje, agora, você consegue? Não, hoje não. Então, aceite essa limitação. Hoje, eu não estou no ponto de conseguir fazer o teste do IELTS. Esse é o primeiro passo. Segunda coisa, foque nos atos presentes. Isso é uma das melhores coisas para você combater a ansiedade. Ao invés de ficar pensando, não, quando chegar na hora da prova, se cair essa questão, ó, se, já começa. Não, foque nos atos presentes. Hoje. Que ato eu posso tomar hoje? Bom, eu estou aqui assistindo a aula do professor para aprender mais sobre a prova. Beleza, já é um ato que você está realizando agora, neste momento. Mais tarde eu farei uma outra aula sobre a estrutura do teste. Você pode estar lá e aprender sobre a estrutura do teste. Atos hoje, no presente, no agora. Você consegue controlar esses atos do presente. Atos do futuro, você nem sabe se eles vão acontecer. Então, quando o pessoal fala de ansiedade da prova, ansiedade do IELTS, pare e pense. A ansiedade é uma espécie de medo, é desordenado, é algo que é no futuro, eu não tenho controle, eu nem sei se vai acontecer. Eu vou focar no agora, naquilo que eu posso controlar, tá? Espero que isso ajude vocês aí. Forte abraço para vocês e até mais!